falar de safra agora, Ana Amélia, porque a Conab apresentou aí hoje, terça-feira, as perspectivas para a agropecuária do modo geral na safra 23-24. Os cálculos da Conab, nesse momento, ainda são iniciais e indica que o Brasil deve ter a segunda maior safra da série histórica, viu? Mas, de acordo com o presidente da companhia, o Edgar Preto, essas estimativas podem ser revistas ao longo da temporada. Tem muitas questões também que entram nesse meio aí, né? A safra que está encerrando, que nós estamos colhendo, ela foi bem superior às estimativas iniciais. Então, isso prova exatamente a capacidade do aumento da produtividade. Nós temos uma agricultura de alta precisão no Brasil e chegamos em algumas lavouras, algumas linhas de produção, como, por exemplo, milho e algodão, que até pouco tempo os Estados Unidos eram os campeões, o Brasil passou os Estados Unidos. E essa tendência de ampliar a distância entre a produção norte-americana, maior produtor mundial de algodão, e o Brasil superando a marca dessa disputa, o que é muito bom para o Brasil, não é? Porque é um produto de exportação, de alto consumo no mercado interno, na área de algodão, de muita utilidade de uso, né, na área de confecções e tudo mais. Então, é muito importante que o Brasil tenha esse protagonismo. Tá certo. Vamos ver então o que disse aí o presidente da companhia, da Conab, o Edgar Preto, a respeito dessa próxima safra que pode ser aí histórica mais uma vez. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos ouvir. Os nossos levantamentos sempre são, como dizem os nossos técnicos, conservadores, porque nós vivemos nosso Brasil e a instabilidade do clima cada vez mais presente. Assim, cada levantamento que a gente faz, a expectativa, se tudo correr bem, se São Pedro nos ajudar, nós teremos, por certo, mais uma super safra ou a segunda super safra ou a safra recorde do nosso país. A expectativa da safra 2023-2024 é de 319,5 milhões de toneladas de grãos. É uma perspectiva menor do que tivemos na consolidação da safra 2023, 2022 e 2023. Mas é uma expectativa inicial, superior ao dado inicial que eu falei na expectativa do ano passado. Os números de algumas culturas que são referência aqui nos dados da Conab. Na soja, a expectativa é de uma nova safra recorde, uma produção de 162,4 milhões de toneladas, é uma produção 5,1 superior ao ano passado. O milho, uma produção de 119,8 milhões de toneladas, uma pequena queda em relação à safra passada, muito em função da diminuição da área plantada, que ficou em 4,8% a menos. Arroz e feijão, indo por fim aqui da minha fala. Quando nós divulgávamos todos os meses a previsão, a expectativa de safra, que era números recorde, nós sempre colocamos a nossa preocupação, que era a diminuição a cada ano da lavoura plantada com arroz e feijão. Nesse ano agrícola ainda, é a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. O arroz e o feijão, como vocês sabem, é a base da alimentação do nosso povo brasileiro. E aqui vem então a boa notícia. A redução da área do arroz cessou e esse ano, depois de 13 anos que só teve queda, a previsão é de um aumento de 12,8% na lavoura plantada com arroz. A área plantada, então, ficará em 1,6 milhões de hectares, uma produção estimada em 11,3 milhões de toneladas, um aumento de 10,2% comparado com a safra deste ano. Feijão, da mesma forma. Feijão que desde 2017 tinha somente reduzido a sua área, a previsão é de um aumento da área e da produção. Um aumento de 1,9%, pequeno, modesto, mas está crescendo. Está plantado 2,7 milhões de hectares, com a produção estimada em 3 milhões de toneladas. E sobre as carnes, recorde na produção, aves, suínos e bovino, nós teremos uma perspectiva de 30,8 milhões de toneladas. Nossa produção passada foi de 28,8, foi também esse ano recorde de exportação e muito possivelmente nós vamos repetir essa façanha. São boas projeções, né? Você vê claramente aí, Tiago, é a opção do agricultor.
Se você é um produtor e tem um produto que você sabe produzir e te dá muito maior lucratividade, um produto de exportação, por exemplo, que você vai ganhar em dólar quando exporta, você vai preferir ganhar mais. Então, a redução da área plantada com arroz e feijão, mas especialmente arroz, e falo também lá pelo sul do país, é que o agricultor está substituindo a produção, a lavoura de arroz, pela lavoura de soja ou de milho. Até porque esta é uma lavoura, a lavoura de arroz, que é o arroz de melhor qualidade produzido no sul do país, é de um custo muito elevado. Menor que o custo que você tem, inclusive, para a produção daquele produto que tem um valor maior, mas o custo de produção é menor. Então, esses fatores levam a esse comportamento. Aliás, do feijão, é bom lembrar da história, né, para quem viveu, que foi no governo Geisel, o governo militar, que faltou feijão no Brasil. E todo mundo reclamava do feijão, feijoada, nossa feijoada de sábado. E aí, daí nasceu até, conta a lenda, que nasceu o esforço para criar a Embrapa, que era exatamente para desenvolver variedades que a produção brasileira pudesse abastecer o mercado interno. Tivemos que importar feijão de vários países para atender o consumo do mercado interno. Tá certo, então, tá aí uma aula de história para a gente aqui também com análise política. Para a gente encerrar, tivemos o presidente Lula hoje discursando na ONU, aquela abertura que é de prática que o Brasil sempre faz. O que você tem de análise aí sobre esse discurso? Eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, que a ausência de vários líderes mundiais que não compareceram, mas isso é um detalhe. Eu acho que a ONU está precisando de fazer realmente uma reforma dos conceitos que ela tem. Mas a outra foi um alinhamento muito grande, e aí natural, por conta da identidade ideológica entre o governo atual dos Estados Unidos e o governo do presidente Lula. Então, o alinhamento entre o discurso do Biden e o discurso do Lula em relação à questão das desigualdades, da proteção social e outros mais. Mas eu chamo a atenção, Tiago, que um dos pontos cruciais que ele abordou e que o mundo inteiro está olhando é a questão do clima, a questão do meio ambiente. Então, o Lula ganhou pontos ao dizer que nós reduzimos 48% as queimadas na Amazônia, foi muito aplaudido. E outro ponto principal, a questão do clima. Você está vendo os terremotos lá no Marrocos, está vendo a Líbia afundada, milhares de pessoas morrendo, e o presidente Lula fez um registro necessário na ONU sobre o Rio Grande do Sul, sobre as mortes e a tragédia que aconteceu lá em relação a essas enchentes que não estavam sequer previstas no calendário meteorológico. Então, acho que isso foi, talvez até para justificar, porque foi cobrado muito a ausência do presidente da República, presente ele lá para dar solidariedade. Claro, foi o vice-presidente, uma semana depois foram vários ministros, mas a presença do presidente muda o cenário. E com isso, com ele fazer essa referência na tribuna das Nações Unidas, teve aí uma atenção especial ao caso das vítimas e a solidariedade do presidente às vítimas dessas enchentes no estado, que não foram só as famílias que perderam tudo, mas as vidas que se perderam também, e também a situação dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul, que sofreu demasiadamente com essa tragédia, meu caro Tiago. Então, acho que o presidente nisso acertou a mão de fazer essa referência. Tá certo, então, Ana, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, sempre com as análises muito precisas. Volte mais vezes, né? Claro, não só aqui com a Agrotarde, mas comigo à noite também na Agronoite, tá bom? Tiago, isso aí. À noite, tá bom.